Nós, aqui no jornal, recebemos muitas notícias e damos essas notícias diariamente. E aí, as pessoas sempre querem ouvir o outro lado. Nosso jornalismo aqui é feito dessa forma. A gente traz a denúncia, traz a situação e apresentamos também a versão dos envolvidos. Recentemente, nesse início de mandato, algumas situações foram repercutidas nas redes sociais, na imprensa, inclusive aqui no jornal, algum desses temas, e nós procuramos o prefeito, professor Fábio Lacerre, para que ele fale com a sociedade sobre esses temas polêmicos e a gente vai aproveitar essa oportunidade também para falar de trazer pauta positiva, né? Teremos pauta negativa, que obviamente, mas pauta positiva. Afinal, anunciou-se recentemente construção de casas populares, tem notícias em relação à pavimentação, né? A recuperação de vias públicas, algumas situações que nós vamos abordar no nosso jornal A Voz do Povo de hoje. E para isso nós estamos recebendo aqui, professor Fábio, aqui a técnica o entrevistado também faz. Eu ligo aí o nosso microfone para conversarmos. Prefeito, inicialmente, obrigado por tirar um momento da sua agenda para a gente tratar de alguns assuntos, né, que às vezes se ouve um lado e acaba se não ouvindo a versão da prefeitura, e essa oportunidade, como o senhor sabe, sem filtros, né? Vamos trazer a realidade aqui para a nossa comunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jota. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, né, nas redes sociais, enfim, na rádio. Sempre um prazer vir aqui, Jota, e até porque a gente preza muito pela questão de transparência e, obviamente, né, todas as questões forem levantadas, positivas, negativas, eu penso que é nosso dever sempre esclarecer, informar, e, sobretudo, combater mentiras, né, desserviços que muitos, às vezes, apresentam justamente por motivações, interesses pessoais. Então, enfim, a gente vem porque nós temos um dever com a sociedade e nós agradecemos pela oportunidade, sem dúvida, né, vai ser uma conversa muito positiva e certamente as pessoas refletirão e entenderão, né, qual é a verdade. Prefeito, eu quero começar. O senhor esteve aqui recentemente para falar sobre o cancelamento, né, do concurso público. Desde aquela oportunidade, aconteceram algumas decisões judiciais, se suspendeu os efeitos do decreto na parte da anulação. O senhor suspendeu, houve outra ação, o juiz deu uma decisão ali também impedindo a suspensão, só que da mesma forma não suspendeu o decreto totalmente, se manteve a questão da apuração das supostas irregularidades. E agora, né, depois dessas indas e vindas, em que situação está o concurso público realizado em 2024? Para quem não acompanha atentamente, quando um prefeito vem, a gente tem audiência nova, sempre, muita gente chega aí, não acompanha o jornal, mas quando o prefeito está, vem. O concurso público, o senhor, desde antes de assumir a prefeitura, vem indicando aí possíveis irregularidades. E nesse momento, como está? Olha, Jota, então, sobre o concurso, a nossa posição, desde o início, ela se mantém a mesma, né? Algo que as pessoas já perceberam sobre mim é que eu não tenho medo de enfrentar, mesmo que algum desgaste, por aquilo que eu acredito que é justo, que é correto. Eu acredito que um dos fatores que fizeram as pessoas confiarem em mim é porque eu, né, tenho a coragem de fazer aquilo que eu entendo que é correto. Obviamente, ouvindo as pessoas, a gente sempre tem diálogos, né, para tomar as decisões. Gosto de ouvir, né, pessoas mais experientes, enfim. Pois bem, então, sobre o concurso, a nossa posição sempre foi a seguinte, né, nós queremos realizar um novo concurso. Primeiro, porque com esse novo concurso nós fizemos um estudo real, né? Não foi um estudo de depois que se perde uma eleição e aí, né, quer de repente instaurar um caos para quem vai entrar. Então é um concurso com vagas que são necessárias realmente, né? E que a gente vai ter uma banca que a gente confia na idoneidade, né? Então, por exemplo, só para exemplificar, Jota, por que, por exemplo, nós discordamos da forma como foi colocado? Eu tenho um concurso, por exemplo, que tem vaga para técnico em saneamento. Veja bem, Jota, aqui em Piranhas nem rede de esgoto nós não temos. Qual que é a finalidade de eu ter um servidor para esse cargo? Eu tenho um cargo, por exemplo, em técnico em topografia. Né? O topógrafo ele é contratado para situações pontuais, quando há uma situação de uma obra. Então, veja, são cargos que a gente entende que são totalmente desnecessários. Né? Quando se pensa em algo a longo prazo, isso custa.
né? Isso custa para o poder público. Então, obviamente, né, a gente faz um concurso enxuto com aquilo que realmente é necessário. Se houvesse uma intenção de blindar, não é porque quer segurar, quer manter os deles. Se fosse assim, Jota, nós íamos recorrer, tentar ganhar tempo, enfim. E não é o caso. Nós estamos, né, trabalhando para realizar um novo concurso, tanto que já soltamos o edital para contratação de uma nova banca através da melhor técnica e preço, né? Então, nós não vamos pegar uma banca que existam discussões sobre a seriedade. E algo que quero deixar claro aqui, Jota, é que eu acredito que há sim pessoas que justamente, né, foram aprovadas, né, em um processo que a gente não acredita e não concorda, mas eu acredito que essas pessoas preparadas, essas pessoas idôneas vão fazer novamente, vão ser aprovadas novamente. É só isso. Né? Então, o concurso que nós estamos trabalhando está um edital em andamento, né? Nós tivemos aí decisões do juiz, né? Hora favorável, hora desfavorável, enfim. E nós acreditamos, obviamente, na justiça, vamos cumprir aquilo que a justiça determinar, né? Nós temos também conversas com o Ministério Público, a intenção clara de cumprir o termo de ajustamento de conduta. Então, a gente não furta daquilo que a lei manda, mas nós temos as nossas convicções e eu trabalho sempre para cumprir aquilo que eu acredito, Jota. Prefeito, talvez para não atrapalhar as investigações, não possa se dar mais detalhes, mas daquele primeiro decreto da anulação, decreto que foi parcialmente suspenso, se manteve ali, o juiz manteve a questão do processo administrativo para apurar irregularidades. Houve alguma evolução em relação a isso? Já se percebe alguma, porque naquele primeiro decreto não se citou umas supostas irregularidades que foram citadas nos decretos mais recentes que o senhor publicou. Tivemos novidades ali, outras questões que o público em geral não sabia. Esse processo está correndo? Como está essa situação? Foi instaurado no caso, na verdade, nomeado uma banca, né, que vai conduzir, uma comissão, melhor dizendo, né, que vai conduzir o processo, né? Então, o primeiro ato é esse. Nomear uma comissão para conduzir o processo administrativo, aí sendo um processo, né, há contraditório, há ampla defesa, né, houve as pessoas envolvidas, enfim. Então, a partir daí, Jota, é uma apuração, é uma investigação que pode, de repente, até ter conclusões que a gente não tinha conhecimento nesse momento. Então, enfim, né, é uma situação que, nesse momento, a gente tem o pontapé inicial que foi dado, que é a instauração da comissão processante. Os efeitos da suspensão foram derrubados pelo juiz. Há a intenção de uma nova? O que o senhor pensa em relação a isso, já que a parte da suspensão o juiz acabou eliminando ali do último decreto, prefeito? Então, a gente, de toda forma, né, foi autorizado a continuidade, né, do processo licitatório. Então, a gente, por hora, né, a gente vai conduzindo dentro daquilo que o juiz determinou, observando aquilo que ele determinou, mas, né, trabalhando e zelando por aquilo que nós acreditamos, que é a necessidade de realizar um novo concurso. Tá certo. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Nós estamos trazendo todas as notícias, né? Seja ali que o pessoal que entra com recurso traz, tanto a prefeitura também logrando êxito em algumas situações na justiça, e a gente continua de olho. Quem acompanha o jornal A Voz do Povo sempre ouve todos os lados nessa questão do concurso, tanto aqueles aprovados que estão ingressando, né, dizendo que não houve irregularidade, tanto a parte da prefeitura também, o governo do professor Fábio, desde o início, né, apontando essas supostas irregularidades. Então a gente vai atualizando na medida que novidades aparecerem. Prefeito, eu quero abrir a oportunidade, e eu acredito que esse foi o principal fator para eu convidá-lo aqui, porque algumas denúncias começaram a surgir nas redes sociais, denúncias apresentadas no TCM, por exemplo, o Tribunal de Contas. Eu quero dar essa oportunidade para que a sua administração, o senhor, dê a versão. Uma dessas primeiras denúncias apresentadas que impacta no dia a dia da sociedade é a limpeza pública. A gestão anterior, inclusive, só para mostrar que não é um problema de agora. Desde a gestão anterior, inclusive a gestão anterior foi eleita dizendo que essa terceirização acabaria. Agora, de novo, a terceirização foi mantida, era terceirizada também no governo do ex-prefeito Eric Silveira, né? 2 gestões atrás aí. Então, é uma questão que parece que a terceirização é algo que ficou, né? Mas o ponto da denúncia não é esse. Apareceu recentemente essa denúncia no TCM de que a prefeitura estaria, mesmo contratando essa empresa,
deixando o caminhão ali, o caminhão da prefeitura, do município utilizado e também servidores utilizados nessa limpeza, né? Indo contra o contrato de acordo com a denúncia. O que o senhor tem a dizer em relação a essa situação? Bom, Jota, então vamos por partes, Certo. né? A primeira situação sobre denúncias. O primeiro fator que eu gostaria de pontuar aqui, e o que eu estou dizendo é algo público, né? Isso daqui foi extraído do próprio site do TCM, né? O nosso procurador, né, levantou essas informações. Então, a primeira situação, eu tenho aqui em mãos, né, uma pasta aqui, que a gente tem pelo menos 7 denúncias, já tem um tempo essa pasta. 7 denúncias, todas elas em nome de Stephanie Barcelos. Todas as denúncias em nome dela, que era inclusive advogada da gestão anterior, né? E aí, inclusive, nas denúncias que ela faz, todas ela pede sigilo. Só que, não sei por qual motivo, mas o TCM, né, não entendeu que fosse para algo sigiloso. Então, todas as denúncias que nós temos aqui estão no nome dela. E aí, primeiro, qual é o ponto que eu preciso explanar? Primeiro que as pessoas precisam fazer uma reflexão e uma avaliação de a motivação de algumas denúncias. Será que não há alguma paixão? Será que não há algum fator pessoal? Algum interesse pessoal? Porque, assim, no mínimo curioso, né, que aqui eu tenho, só as que eu tenho aqui, são 7, todas em nome da mesma pessoa, que inclusive pede sigilo com medo de retaliação, perseguição e etc. Né? E interessante que, inclusive, algumas condutas que eram feitas, inclusive, na gestão passadas, né? Porque a gente entende que, inclusive, não é errado, agora são objeto de denúncia, né? Então, esse é o primeiro fator. Segundo, Jota, que eu gostaria de esclarecer para a população, é que quando sai alguma nota dizendo que a denúncia foi admitida, né, para alguns pode parecer assim, nossa, olha, né, tem coisa errada. Denúncia ser admitida significa simplesmente que o TCM está dizendo, olha, alguém denunciou, e aí a gente já disse quem denunciou, né, por que denunciou, né, não sei, sinceramente, mas admitir a denúncia está dizendo o seguinte, foi feita uma denúncia, nós vamos apurar. O que é a coisa mais correta do mundo, Jota. Eu entendo que o TCM tem que fazer isso mesmo. Eu entendo que o delegado, quando alguém faz um boletim de ocorrência, o que ele precisa fazer? Não, espera aí. Você está me trazendo uma notícia, eu vou apurar. Se ao final eu encontrar elementos para punir, né, para levar isso adiante, nós vamos levar. Então, quando se fala que uma denúncia foi admitida, simplesmente alguém denunciou e eu estou recebendo essa denúncia para a gente apurar. Então, para alguns, inclusive, ficam tentando pintar como se fosse assim, nossa, olha, não, o TCM não condenou. O TCM recebeu a denúncia e vai apurar. Ok, nós vamos apresentar a defesa, né, de tudo aquilo que foi levantado. Por exemplo, sobre a limpeza, Jota. E aí nós vamos começar pela limpeza. A limpeza hoje, como tem sido noticiada, ela custa R$250 mil, certo? Algo em torno de R$250 mil. A coisa de 4 anos atrás, por exemplo, ou mais, né, iniciou 190 até o ponto que no último ano do mandato passado, ela findou-se em torno de R$230 mil, certo? Esse era o valor, né, o valor de aditivo, inclusive. Há documento, inclusive, para isso. Então, de 230 para 250. O que mudou? Nós ampliamos o número de funcionários. Isso pode ser provado através de documentos, né? Aliás, há notícias que, à época, era um tanto X no papel, mas não era na prática, né? Conosco, esse número a gente tem sempre cobrado para aquilo que está sendo contratado seja de fato entregue. Além do que, a gente trouxe também algumas pessoas para dentro, né, da empresa que fazem um trabalho multidisciplinar. E por isso alguns, inclusive, ficam questionando, mas o funcionário da empresa de limpeza está fazendo não sei o quê. Obviamente, quando nós fizemos o contrato, nós inserimos alguns funcionários que são multifunções. Por quê, Jota? Obviamente, eu contrato uma pessoa para, por exemplo, varrer. Se amanhã eu chego e digo para ele, olha, a varrição tá legal, hoje eu estou precisando de pintar meio fio. A pessoa poderia muito bem me dizer, não, eu fui contratado para varrer, eu não pinto meio fio. E aí o que a gente teria? A gente teria alguém ocioso em algo, havendo necessidade em outra situação. Então o que nós fizemos? Uma situação mais flexível, porque eu coloco a pessoa onde precisa. Eu preciso de gente para trabalhar, não é para ficar se coçando, né? Então, obviamente, a gente ampliou o número justamente por isso, porque a gente trouxe gente e eu fico, aliás, abismado
com pessoas questionando que a gente está usando gente para trabalhar. Né? A pessoa tinha que questionar, Jota, falar assim, rapaz, o pessoal está pagando e o cara está sentado na sombra. Não, a gente está usando para trabalhar. Né? Tem que ser para trabalhar. É uma forma digna, inclusive, da pessoa merecer o salário que recebe. Né? Então, a gente teve, né, um aumento no valor, obviamente, mas a gente teve uma ampliação no número. Né? Obviamente, de um ano para o outro, há reajustes, inclusive do valor do salário. Né? O salário era um valor, reajustou. Agora nós vamos ter um processo licitatório. Nesse processo licitatório, obviamente, esse valor pode diminuir, porque aí há uma concorrência, há uma disputa. Né? Mas o que nós não vamos deixar de cobrar é que exista um número X de pessoas que seja entregue a qualidade necessária. Agora, olha só, o que eu acho estranho, Jota, é que ninguém questionou, por exemplo, que no ano passado isso foi público e notório. Nós não estamos falando de algo que eu estou falando da minha cabeça. Nós estamos falando de algo que todo mundo viu. A partir de outubro, quando findou-se as eleições, a firma de limpeza, ela parou de realizar os trabalhos, certo? Eu penso que eu não estou mentindo. Ela parou de realizar os seus trabalhos, tanto que a gente viu que o caminhão coletor tornou a ser o da prefeitura, com servidores da prefeitura coletando, ou seja, a empresa parou o trabalho totalmente. Até os servidores foram dispensados, o pessoal da varrição, tudo. E há para a gente pagar notas de outubro, novembro e dezembro. Está lá para pagar. Né? Notas de 190 mil. Me causa estranheza é o município ter que pagar por um serviço de limpeza que nem prestado foi. Caro não é 250 mil, que tem gente na rua trabalhando todo dia. Né? Caro é pagar 190 mil que eu tenho que pagar, Jota, por um serviço que simplesmente tinha sido deixado de ser prestado. E isso para mim é caro. E curioso que isso não foi... ninguém teve a preocupação, o zelo de noticiar. Porque, sinceramente, Jota, quando nós pegamos esse município, eu fui à rua, eu estou nas ruas trabalhando para ver essa cidade limpa, e tem dado trabalho, né? Porque isso também depende da conscientização das pessoas, enfim. Mas eu encontrei no dia 1º de janeiro a cidade um lixo puro, em todos os aspectos. E a gente tem tentado combater, melhorar isso, porque é a cidade que a gente mora. Eu quero ver ela bonita, limpa, bem cuidada. Outro detalhe, Jota, com o nosso trabalho, nós tivemos uma redução significativa no número de casos de dengue. E olha que ainda a gente teve muito problema aqui. Se a gente não tivesse feito o trabalho que nós fizemos, nós teríamos certamente uma situação de caos na saúde pública também. Que aí era de limpeza, a gente passava para a saúde pública. Então, o trabalho, Jota, ele está sendo feito. Né? A gente nunca pagou por algo que não seja realizado. Sobre o caminhão, né? O que acontece? O caminhão quebra. Né? Nós não podemos ficar desguarnecidos sem um veículo. Nós temos um caminhão, que inclusive esse caminhão está trabalhando hoje na parte principalmente de recicláveis. Né? Um caminhão que tem trabalhado até através da cooperativa, mais voltado para a questão da reciclagem. Né? Mas aí quando quebrou, o que nós fizemos? Usamos o caminhão. E aí, com isso, há um desconto, um abatimento no valor do trabalho que é feito pela empresa. Né? Então, não há uma situação de, não, tá aqui o caminhão e a gente... Não. Né? Quanto que custa lá no valor do contrato o serviço do caminhão? O valor do caminhão é, por exemplo, 15 mil. Então, quando a gente fecha o mês, né, aquele valor precisa ser abatido. Então, simples assim. Mas como nós dissemos, admitiu a denúncia, porque alguém fez a denúncia, o TCM vai apurar. Quando ele for apurar, as justificativas, está tudo muito claro, né? Tudo muito tranquilo. Então, assim, não há nenhuma preocupação da nossa parte com relação a isso, Jota. Prefeito, então, para entender, né, para que haja essa compreensão. Então, quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, me corrija se eu estiver errado, quando o caminhão é usado para prestar esse serviço da empresa, há um desconto no valor que a prefeitura paga para a empresa no final do mês. Então, eu vou dar um exemplo para contextualizar, para ver se a sociedade entende. Se durante uma semana o caminhão da empresa fica quebrado e é preciso utilizar o da prefeitura, então o que o senhor está dizendo é que a empresa, de certa forma, né, paga pelo uso do caminhão. Seria como um aluguel, né? É um abatimento, perfeitamente. Isso Sim. Nós estamos falando do caminhão, por exemplo, de coletor, porque nós temos um caminhão coletor. Poderia ser, por exemplo, eu tenho um caminhão para catar galho, quebrou, nós temos um caminhão que pode substituir. Ok. Né? Então, assim, isso pode ser feito. Né? Isso pode ser feito. Obviamente, assim, Jota, isso também são situações pontuais. Porque se fosse algo rotineiro, eu não tinha nem razão para contratar a empresa para esse tipo de serviço. Né? E aí, é claro, também a gente precisa deixar claro, Jota,
que nós temos um caminhão coletor, mas é um caminhão pequeno. E o que acontece? Eu poderia usar esse caminhão nosso? Poderia. Mas o trabalho vai demandar mais tempo, ele precisa fazer mais viagens até o lixão, né? Com isso, há um maior consumo. Então, assim, o caminhão que a gente tem, ele é bom, né? Mas para o volume de lixo que a gente tem aqui hoje, a gente teria uma logística muito mais complicada. Por isso, hoje, ele tem sido usado mais para essa parte de reciclados. Uhum. Prefeito, em relação ao uso de servidores, que o senhor tem a dizer que além disso, né, que a gente viu aí nas redes sociais, que além do caminhão também, que estaria sendo utilizado aí o corpo de servidores do município para prestar serviço para a empresa, que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso não tem o menor sentido, Jota. Isso não procede de forma alguma, né? E, aliás, assim, nós temos servidores que ajudam também na limpeza, mas não especificamente em caminhão coletor, né? Nós temos, por exemplo, sei lá, o servidor, o Alessandro, né? Ele nos ajuda, por exemplo, quando precisa fazer uma limpeza lá naquelas caçambas. A gente pega ele, vai lá, vai uma equipe, vai lá. Então, enfim, servidor, dentro daquilo que é a função dele, a gente, obviamente, direciona para eles trabalharem naquilo que for necessário, né? Mas isso daí, assim, é algo que não tem nenhum fundamento, né? Tanto é que a gente espera que quando são feitas as denúncias, pelo menos é o que se espera, porque eu faria isso, né? Apresentar provas contundentes. Então tá aqui, ó que o fulano de tal aqui, ó, com a mão lá na massa, né? Ó, aqui a pessoa tal, né? Então, assim, se houver isso, obviamente, o TCM tá aí, ele vai, né, apurar. Se tiver alguma coisa errada, Jota, a gente, né, não tem vergonha nenhuma de reconhecer, inclusive de corrigir. Porque eu sou ser humano também, a nossa equipe de servidores, há seres humanos que erram também, né? Não tem como, eu não vou vir aqui, Jota, para defender a ideia de perfeição, a tese de perfeição. Eu não sou perfeito e ninguém da minha equipe é. Então, em algum momento, nós vamos errar, certo? Mas são erros passíveis de correção, vamos corrigir. É um erro grave, né, que não é passivo de correção, nós vamos punir, né? Então, é simples assim. E quando for preciso reconhecer, olha, gente, realmente houve uma falha do servidor, realmente houve uma falha minha, nós vamos vir aqui e vamos dizer tranquilamente, sem dificuldade, né? Até porque eu acho que a sinceridade, ela gera uma compreensão, né? Ela gera até um acolhimento das pessoas. Então, quando tiver alguma coisa errada, eu não tenho dificuldade. Agora, o que não dá para aceitar também, Jota, é gente cheia de motivações, interesses pessoais, paixões, né, que fica tentando de toda forma construir situações, denegrir, inventar mentira, né? E aí eu também ficar calado. Eu até evitei muito, Jota, sabe? Sinceramente, eu até evito muito, porque eu acho que a melhor forma de silenciar críticas e mentiras é trabalhando, né? Mostrando trabalho. Mas chega a algumas situações que, infelizmente, assim, a mentira dita muitas vezes, né? Para alguns ela se torna verdade. Então a gente precisa ir combatendo também, dizendo, ó, peraí, né? Aquilo que você disse, ó, o outro lado da moeda é esse. Porque aí as pessoas falam, mas é assim? Ah, não, então tá errado, não. Né? Então a gente, infelizmente, precisa vir cá gastar energia, às vezes, para desmentir, né? Prefeito, e nesse caso, o TCM já notificou, no caso da limpeza, o município já está respondendo lá, já respondeu essa denúncia ou ainda está apenas nessa etapa de denúncia? Já até respondeu, até respondeu. Prefeito, eu quero abordar outro tema, estou indo aqui numa ordem cronológica desses assuntos, né? Espero ter a oportunidade do senhor ir respondendo na medida que for acontecendo para que não haja esse acúmulo, né? Pessoal, e daqui a pouco tem muita gente mandando mensagem querendo saber das casas a custo zero. Isso é um interesse muito grande da sociedade. Recentemente nós demos a notícia aqui. Tá aberta a inscrição, não tá? Quando vai começar a construir essas casas? A gente vai responder daqui a pouco, viu? Tá chegando aí essa indagação. O pessoal quer saber como se inscrever. O déficit habitacional em Piranhas ainda é grande. A gente vai esclarecer isso daqui a pouco. Nós vamos primeiro para essas pautas aqui, seguindo essa ordem cronológica. Já a gente fala dessa situação também, tá certo? Prefeito, foi divulgado na imprensa e depois foi para as redes sociais
salvo engano, eu estava até no Dia das Mães quando vi essa notícia divulgar, em relação a uma aquisição feita pelo Departamento de Fisioterapia aqui do município. Né? Foi uma tramitação de recursos que vem desde o ano passado. O vereador Claudimir Apolinário, que é o buscador de emendas aí, que está sempre divulgando aqui no jornal, inclusive, conseguiu 50 mil reais através do deputado Lucas do Vale. E aí, recentemente foram entregues esses equipamentos lá na Secretaria da Saúde, a gente fez até a cobertura, e aí saiu uma denúncia, vou até citar aqui para dar a fonte, né, para os colegas, lá no jornal O Mais Positivo, falando de que esses equipamentos lá teriam sido adquiridos com valor muito maior do que encontrado, inclusive, na internet, prefeito. Que situação é essa? Dá oportunidade também para esse posicionamento, já que é uma denúncia que acaba sendo séria, né? Apesar do valor. Aí eu digo, hein, pessoal, para mim 50 mil reais é muito dinheiro, mas a nível de administração municipal, uma aquisição de 50 mil não é tão grande, mas dizendo que esses 50 mil teriam sido usados e os equipamentos adquiridos com valor muito maior. Qual é essa situação dessa denúncia lá da Secretaria de Saúde, prefeito? Jota, primeiro que o município ele não tem uma prática de comprar coisa no Mercado Livre, né? Shein, como é que são aqueles outros? Shopee, AliExpress. Exatamente. O município não tem a prática. Então é muito fácil para mim, de repente, deixa eu ver aqui quanto que custa, por exemplo, uma bola de futebol. Eu vou lá no Mercado Livre, lá é R$120 uma bola, mas aí eu vou comprar lá na Líder, por exemplo, lá em Goiânia, né? Que é uma empresa que a gente tem ali, que tem também uma empresa que é conhecida, que tem um know-how, né, que vai apresentar, inclusive, 3 orçamentos, né, porque todas as compras que são feitas, né, elas precisam do quê? São feitos 3 orçamentos e aquele orçamento que for melhor, né, ele, obviamente, ele é o que nós escolhemos. Né? Então, a gente não sai fazendo pesquisa aqui, por exemplo, deixa eu olhar essa bola lá no Mercado Livre. Obviamente que lá deve ser mais barato, né? Mas a gente compra lá na Líder, por exemplo. Nós compramos as redes, por exemplo, os gols. Que não tinha nenhum gol aqui, que tinha rede que presta, né? Nós compramos. Eu não comprei, eu já comprei rede. Para mim, eu já comprei para doar para alguém lá no Mercado Livre. Mas para a prefeitura não é o mesmo trâmite, não é da mesma forma, né? Até porque eu preciso pedir o quê? Eu preciso pedir orçamento, enfim. Então há um trâmite que precisa ser observado. E outro detalhe, Jota, é que, como você disse, esse dinheiro estava parado lá em conta desde o ano passado, né, com pessoas precisando de um atendimento de mais qualidade, enfim. Então, nós tivemos a necessidade de agilizar o processo, porque, inclusive, a emenda estava próxima de esgotar o tempo para, inclusive, usá-la. Então, nós tivemos que ter uma pressa, uma agilidade muito maior para não perder essa emenda. Inclusive, o vereador está a par disso. O senhor acha que se não fosse algo, no mínimo, estranho, Jota, ou que se fosse algo realmente que houvesse indício de irregularidade, o próprio vereador que acompanhou, que brigou junto para que isso acontecesse, ele não teria pelo menos levado algo a plenário, ele não teria comentado algo, né? Então, ele sabe como foi o processo, sabe, inclusive, de como estava próximo dessa emenda se esgotar e que a gente teve que ter um trabalho de agilidade para poder comprar e entregar isso para a população, né? Então, enfim, são, assim, situações que, sinceramente, assim, eu queria, né, às vezes até né, entender, né, que são pessoas que têm informação, são preparadas, né, tem pessoas que têm condição de entender o processo, mas, né, eu não sei porquê, sinceramente, e coincidentemente agora, né, tudo errado, tudo é superfaturado, tudo, né, é ilegal, então, enfim, mas a gente tem tranquilidade com relação a isso, tem os orçamentos, tem tudo certinho, né? Tanto é que se há algo de errado, denuncie, né? É isso que eu ia perguntar agora, prefeito. Foi uma denúncia na imprensa, já algo formalizado? A prefeitura chegou a ser notificada ou pelo TCM ou por algum órgão de controle em relação a esse caso específico? De nada, Jota. Pra gente não chegou nada, né? Então, se há algo... Inclusive, eu diria até o próprio vereador, que é fiscal, né? Diria, ó, vereador, né? Dá uma olhada lá, confere se há alguma coisa errada, porque a gente não vai passar pano, não. Se alguém fez isso, se alguém ganhou dinheiro com isso, né, vai ser punido. Né? Mas a questão é que também ficar levantando conversinha, mentirinha, sabe? Pra tentar, sei lá por qual motivo, isso aí, assim... Eu, sinceramente, Jota, eu nem gasto energia e tempo com isso. Hoje, é claro, você vai pontuar uma série de situações, eu vou
responder todas elas aí da melhor forma possível. Mas há um vereador, inclusive, que participou disso, que trabalhou para essa emenda vir. Então ele sabe de todo o processo, né? E sabe, inclusive, do esforço que a gente fez para não perder a emenda, Jota. Que, aliás, como você disse, não é um valor considerável, né? 50 mil reais dentro de um poder público não é um valor considerável, mas o suficiente para impactar na vida de pessoas que hoje estão recebendo um atendimento melhor lá na fisioterapia. Prefeito, e seguindo nesse caminho, a gente vai continuar acompanhando, inclusive, esse caso também e trazer atualizações. Recentemente, esse assunto ele já vem circulando há algum tempo, só que agora a gente teve um documento do TCM também falando sobre um servidor aqui da cidade. E esse final de semana isso acabou repercutindo, né? Que se falaria... todo mandato a gente tem denúncias como essas e acabou aparecendo agora também em relação a servidor fantasma. No caso específico, até para contextualizar para o nosso espectador que está nos acompanhando agora, para o nosso ouvinte na rádio, de acordo com essa denúncia no TCM, prefeito, esse servidor teria sido contratado e não estaria executando as atividades no horário de trabalho. Inclusive, segundo as informações lá, teria até registro nas redes sociais, pagamento de que ele, no momento que deveria estar trabalhando, estava exercendo outra atividade. Gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, sobre esse caso divulgado recentemente. Jota, primeiro o seguinte, eu quero pontuar aqui onde esse fantasma trabalha. Esse fantasma, ele presta serviço lá para o COD. As pessoas acham realmente com a instituição do porte do COD, da seriedade do COD, iriam ser coniventes com alguém que recebe para prestar um serviço e não presta. Né? Essa pessoa presta serviço lá para o COD. Peraí, prefeito, vamos contextualizar isso. Importante. No ano passado, teve a inauguração de uma sede do COD aqui, numa base. Teve até uma inauguração, o município organizou. É uma residência até aqui no setor sul, que foi cedida e o COD, quando está em Piranhas, fica ali nessa base. Então, o que o senhor está dizendo é que esse servidor atua lá. Como é que funciona? Explica pra gente, até para que o espectador não fique perdido na situação. Jota, exatamente. Então, o suposto fantasma, né, ele presta serviço para o COD. Assim que nós vencemos a eleição, Jota, eu estive na base, até porque nós fomos informados que eles queriam conversar conosco. E aí eu perguntei a eles o que eles precisavam, né? Qual o suporte que a prefeitura dava, o que eles precisavam. Eles disseram, olha, a gente precisa do aluguel da base, água, energia, né? As despesas de mercado, internet, né? Então toda essa parte estrutural ali da residência. Há também alimentação, normalmente, que a gente paga, inclusive, em restaurante para eles, né? E eles pediram também uma pessoa que desse apoio, que prestasse serviço de manutenção da casa, que desse um respaldo para eles para comprar as coisas no mercado. Porque o COD, como eu acredito que todos imaginam ou sabem, o COD não tem hora para chegar aqui, Jota. Né? Eles fazem um trabalho em vários pontos dessa região. Quer dizer que eles não ficam aqui todo dia? Não, obviamente não. Eles estão fazendo as operações em várias cidades. Então, tem dias que eles vão chegar aqui de madrugada, outros durante o horário comercial, de manhã. Então, não tem hora para chegar. E quando eles chegam, né, ou precisam de alguma coisa, eles vão ligar para quem? Para esse prestador de serviço. Fulano, tô precisando aqui de tal coisa. Fulano, eu preciso que você venha aqui resolver, por exemplo, aconteceu lá, tinha um vazamento de água lá. Fulano, tem um vazamento de água aqui na casa, preciso que você venha aqui nos ajudar aqui, resolver esse problema. Né? Então, esse prestador de serviço, Jota, ele não tem horário. Né? Ele pode ter que ser acionado de madrugada, ele pode ter que ser acionado de manhã, final de semana, porque o COD não tem horário. Então, o que nós estamos tentando fazer, inclusive, é simplesmente manter e, aliás, se possível, ampliar em tudo que o COD precisa, porque eu acredito que é interessante para a sociedade a manutenção deles aqui, em tudo que é possível para eles permanecerem e prestar um grande serviço na segurança pública da nossa cidade. Então, esse suposto fantasma é uma pessoa, né, que presta serviço para a base do COD, não tem horário para prestar serviço, por isso ele também tem uma flexibilidade para fazer outras tarefas. Então é uma pessoa que pode fazer um outro serviço? Pode, desde que COD ligou, meu amigo, larga tudo, vai lá e acode. Né? Prefeito, e essa... E só um outro detalhe. Fica à vontade. Que no ano passado, havia uma pessoa que também fazia esse serviço, que também era mototaxista, mas aí na época, de certo, era Gasparzinho, né? Aí era fantasminha camarada. Né? Agora com a gente, não. Aí
é um fantasma do mal, né? Então, infelizmente, assim... E aí, o que me espanta, Jota, é assim, a falta de interesse de apurar, de verificar, né? Se realmente essa pessoa não está indo, porque é fácil, velho. Você vai lá na base um dia, né? Pergunta, ó, existe um servidor aqui que está trabalhando aqui, ele presta serviço para vocês? Não presta? É fácil, isso daí qualquer cidadão, inclusive um vizinho ali, pode ir lá perguntar. Fulano, você já ouviu falar desse servidor? Ele está prestando serviço para vocês? Vai ser muito tranquilo para demonstrar que essa pessoa, desde o começo do mandato, presta serviço. Nesse caso da base do COD, desse servidor que o senhor está citando aí agora, já houve notificação? Vou sempre perguntar, só para entender, já houve notificação da prefeitura? Já está tendo ali a questão de resposta? Como está essa denúncia especificamente, prefeito? Já houve, assim como eu disse para você aqui, Jota, só que eu listei aqui, tem 7, né? Porque, assim, quem de repente não tem o tempo ocioso ou não tem outra coisa relevante para fazer, tem tempo para ficar por conta disso, né? Então, e aliás, eu não acho de todo ruim, não, Jota, porque isso é bom, a gente vai vendo onde, né? Supostamente as pessoas acham que tem problemas e a gente vai corrigindo, né? Eu acho que oposição, eu só acho ruim a oposição burra, que é aquela que tudo que se faz está errado, né? Até o que é bom pro povo fica caçando pelo em ovo, né? Ah, não, arrumou a praça, revitalizou. Ah, não, mas não podia ter gastado tinta com isso. Ah, não, mas essa tinta eu não gostei, ela é um tom muito escuro, né? Então a oposição burra, que é aquela que fica caçando defeito em tudo, caçando problema em tudo, ela é ruim. Mas a oposição saudável, que é de mostrar pra gente, ó, eu acho que isso aqui tá errado, é boa, porque eu corrijo coisas que às vezes ninguém do meu lado me alertou, né? Então, quanto isso aí, assim, já foi, né? Já fomos notificados, já também respondemos, apresentamos, né? Inclusive, toda essa informação que eu estou passando aqui agora. Que, aliás, eu até gostaria que nem fosse necessário ter que vir aqui esclarecer algo assim. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que tem gente que ainda acredita nessas coisas, sabe, Jota? Então, assim, a gente vem, né? Porque, enfim, eu só quero que as pessoas tenham a segurança de que, em minha vida pessoal, inclusive, eu nunca defendi coisa errada, nunca fui anuente com coisa errada. Então, a gente tem que vir, obviamente, esclarecer qualquer questionamento que seja levantado. Prefeito, a gente vai continuar acompanhando e até abrir o espaço aqui. A gente está vendo comentários, o pessoal está interagindo lá no chat ao vivo no YouTube. Agradeço a todos essa grande audiência que nós estamos nesse momento. Essas denúncias que nós estamos apresentando aqui foram denúncias públicas, né? O prefeito disse 7, né? Eu não tive acesso a 7, então provavelmente isso não foi tornado público ainda e a gente está sempre de olho lá no site do TCM, estamos acompanhando, quem acompanha o jornal sabe disso, e essa oportunidade, o prefeito já era para ter vindo aqui há algum tempo, mas devido a essa questão de agenda, né? Apenas hoje, então nós estamos apurando. Tem alguma situação? Quer enviar algum questionamento, alguma pergunta para o prefeito, né? Talvez, devido à dinâmica da entrevista, não dê para imediatamente repassar, mas eu já faço o compromisso aqui que repassarei, nem que seja em off, e aí nós trazemos a resposta imediatamente na sequência, nas próximas edições do jornal. Mas estou de olho aqui no chat ao vivo para enviar esse questionamento, essa pergunta para o prefeito, professor Fábio. Prefeito, a gente vai falar de... Assim, fica à vontade. Permita uma outra situação que me lembrei aqui, Jota. E detalhe, antes, o trabalho que era feito para o COD, haviam 2 pessoas. Um que fazia esse serviço de suporte e outro que fazia limpeza. Hoje, o prestador de serviço que a gente contratou, ele faz as 2 coisas. Né? Então, a gente, inclusive, conseguiu concentrar em uma só pessoa o serviço de suporte, né? E o serviço de limpeza. Eu vou colocar um tema aqui. Quando se fala de taxação, atualmente o povo está estafado, né, prefeito? Só que há uma situação que gestores de todo o Brasil, tivemos aqui na região, inclusive, já prefeitos se manifestando. Quando foi aprovado, prefeito, lá o marco do saneamento básico, os prefeitos já começaram a ligar o alerta. Eu vou ter que fazer algo impopular. Talvez até um jurista que nos acompanha agora corrija, mas os que os prefeitos dizem é o seguinte: o marco do saneamento determinou que o lixo, a coleta do lixo, o custeio disso precisaria ser dividido com a sociedade, de certa forma. Outros acreditam que não, né? Aquele pessoal que é contra a taxa diz, não tem jeito. Mas há um impasse. É preciso, de alguma forma, que o município busque
a receita para a manutenção e é uma medida impopular. Tenho certeza que o senhor, o prefeito Delmiro aqui, o William Gregório, o Argemiro Rodrigues em Caiapônia não querem apresentar essa questão de taxa. E o senhor enviou para a Câmara, mais uma vez, como foi enviado na gestão passada, a taxa do custeio aí desse tratamento dos resíduos sólidos, prefeito. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e da sua própria voz, né? O pessoal que está assistindo, nos ouvindo agora, as motivações para a apresentação desse projeto que certamente na hora que entrar em discussão lá no plenário da Câmara vai gerar polêmica, como já está gerando discussão nas redes sociais. Então, Jota, primeiro que eu sei que ninguém gosta, obviamente, de ter que pagar seja o que for, imposto, taxas, contribuições, seja lá o que for, né? Isso não é uma pauta positiva. E, aliás, eu me insiro naquelas pessoas que vão pagar. Né? Talvez algumas pessoas pensem assim, isso é para benefício próprio do... Não, na verdade, eu sou cidadão também, né? Eu tenho... não é um cargo vitalício, né? E daqui a pouco, sendo aprovado, eu vou ter que pagar, eu tenho uma residência que eu pago, né? Meu pai tem uma residência que ele paga, enfim, eu tenho familiares. Então, assim, dizer que a gente faz isso achando positivo, de forma alguma. Né? Agora, existem algumas situações, e eu não posso me furtar disso, que eu tenho até um dever legal. Né? Por exemplo, a questão da taxa de resíduos sólidos. Aí. Hoje existe, inclusive, previsão de lei federal, né? Onde existiriam, inclusive, consequências para os gestores que não levassem isso adiante. Então, eu não posso também assumir para mim, né, o risco de ter um problema no meu CPF porque eu deixei de fazer algo que a lei determina. Tão bom não é, mas eu sei que existe uma previsão, né, sobre a necessidade disso e a gente, obviamente, vai pautar. Agora, o que eu penso que as pessoas precisam, obviamente, cobrar havendo a taxa, a entrega na qualidade do serviço, né, ela está sendo feita de forma adequada. Então, por exemplo, taxa de iluminação pública. Hoje a gente tem vários municípios que tem. Iporá, por exemplo, tem há muitos anos, desde do Dr. Mac. Aragarças passou agora, há poucos dias atrás, um projeto reajustando. Então, lá também já há, né, a taxa de iluminação. E aqui em Piranhas há um agravante, e talvez alguns não saibam. Eu sei que muitos sabem que foi feita uma negociação com a Equatorial. Sim. Né? Só que muitos não sabem quanto a gente paga mensalmente para a Equatorial. Entre iluminação pública, prédio público, entre a negociação com a Equatorial, Jota, a gente paga mais de R$100 mil mensal. E esses dias eu precisei tirar uma certidão negativa de débito na Equatorial para conseguir fazer um convênio com a CEINFRA. Eu tive que ir lá pagar mais parcelar 40 mil, né, para poder pagar, porque era energia cortada do prédio da delegacia, tinha energia também a ser paga de iluminação pública que estava em aberto. Então, a gente tem aí dívidas, herdou dívidas que limitam, inclusive, o nosso poder econômico. Né? Imagina aí todo mês mais de R$100 mil que é pago, né, para a Equatorial. E aí, por exemplo, quando a gente chegou e as pessoas, eu acredito, pelo menos aquelas pessoas de bom senso, sem paixão, ontem, por exemplo, eu andei ali na Avenida Brasil Central. Eu conto as lâmpadas que estão queimadas. E eu me recordo que assim que a gente entrou, Jota, eu contei mais de 120 lâmpadas queimadas ou com algum dano, enfim, na Avenida Brasil Central. Ontem eu passei, tinha algo aí em torno de 20 e poucas lâmpadas. Né? A gente já trocou aí aproximadamente 200 lâmpadas desde quando a gente começou. Né? Então, a partir do momento que há algo nesse sentido, a gente reverte para algo em prol da sociedade, que quando há um problema, as pessoas vão ter que cobrar. Com muita frequência eu recebo aqui mensagem, tem uma lâmpada queimada aqui na porta de casa. O que a gente pode fazer, Jota, a gente vai e faz, tenta trocar, quando há condição, obviamente, porque cada lâmpada dessa custa em torno de R$200. Eu tenho que alugar um cesto, um caminhão cesto, porque nesses pontos da Brasil Central não se alcança com escada e principalmente não garante segurança os prestadores de serviço. Eu tenho eletricista, então é um serviço que custa. Né? E algumas pessoas acham que de repente, não, mas a prefeitura tem verba. A situação financeira do município não é boa, Jota. A situação financeira do município aqui é extremamente complexa. E um dos principais motivos para isso é o Instituto de Previdência que a gente tem, que é pesado, é complicado. Né? Então, assim,
há algumas situações, né, que a gente, às vezes, é necessário justamente também para entregar um serviço de qualidade, né? A gente tem feito muito sacrifício, esforço, porque a gente entende que isso é importante para a população, traz segurança, o aspecto estético, mas basta andar aí na avenida principal e quem for sensato, né, quem for justo, vai ver que o cenário hoje é diferente na iluminação pública do município, né? E a gente tem tentado andar corretamente com a Equatorial, porque eles, assim, com todo respeito, mas eles também não aliviam, não. Se tiver qualquer débito, Jota, para a gente pedir, por exemplo, para colocar um transformador lá no Gessina Teixeira, porque lá a energia não consegue suportar hoje a realidade dali. Se eu tiver qualquer pendência, eles não ligam. Né? Eu tenho, por exemplo, lá na creche Vovó Luísa, lá é monofásico, precisa ser trifásico. Se eu tiver qualquer pendência, eles não vão lá e não colocam, Jota. Né? Então, assim, a dinâmica de trabalhar com a Equatorial é o seguinte, você tem que estar na risca. Tem que estar tudo perfeito. Se não for, eu até, às vezes eu questiono isso com o próprio rapaz lá, o Jackson. Eu falo para ele, poxa, mas a relação nossa é pesada, porque até hoje eu só tenho ônus. Né? Eu tenho que andar com vocês a risco, mas vocês tem hora que não anda junto com a gente a risco. Né? Então, assim, eu também sou firme lá com eles. Eu tenho condição de mostrar que os prints da conversa nossa, porque a sensação que às vezes eu tenho é essa. A gente tem que ser certo ao extremo com as nossas obrigações equatorial. Só que, às vezes, eu sinto também que algumas coisas a gente não é atendido a contento. Né? Mas para eu conseguir qualquer ligação nova, Jota, se eu tiver uma pendência de R$10 com a Equatorial, não liga. Né? Então, com isso, a gente fica, inclusive, até inviabilizado, às vezes, de realizar uma manutenção ou uma ação em um prédio se tiver uma pendência. Então, essas taxas aí, né, eu sei que elas são complicadas, são polêmicas, mas para, inclusive, entregar benefícios para as pessoas, infelizmente, Jota, poder público não gera riqueza. Não gera riqueza. Os repasses que a gente tem de FPM, de ICMS, todos são fruto de quê? De taxas, de impostos, de contribuições, enfim. Então, o que a gente precisa eu preciso ter o comprometimento, a seriedade com a população, que nós vamos usar isso para garantir um serviço melhor. Né? E só para pontuar, para reforçar, são situações que não é uma ação isolada daqui. Ah, não, é só Piranhas. Né? Nunca existiu em esse outro lugar. Tanto como você mesmo diz, já foi pauta de projetos em gestões passadas. Prefeito, e como é que está a negociação, a conversa com o Poder Legislativo sobre esses projetos? O senhor encaminhou em regime de urgência ali e certamente deve ter sua equipe nessa conversação com o Legislativo. Como é que está? Aproveitar para falar, no geral, esse diálogo com o Legislativo, aí não só da sua base, mas todos os parlamentares ali. Jota, primeiro que eu tenho uma relação, eu considero muito correta com os vereadores. Eu considero que tenho uma relação correta com eles. Porque eu não distrato ninguém. Você pode procurar aí qualquer vereador aí. Ah, não, o vereador é da base, não é da base. Trata todos bem. Qualquer um que vier aqui, você pode perguntar isso. Como que o prefeito te trata? Ele pode até dizer que, de repente, que eu não atendi em alguma coisa, ou que, de repente, acha que outro foi melhor, mas, assim, dizer que eu não trato bem, né, com respeito, que não dou uma devolutiva. Então, meu relacionamento com eles, pelo menos da minha parte, eu tento ser correto com eles, porque eles são representantes do povo. Há pessoas que confiam neles, há pessoas que cobram deles. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, Jota, de chamar para conversar e falar: Silas, Gerlan, Carmino, né, Neto, Nita, todos os 9. Falar, a situação nossa é essa, eu preciso por isso, por aquilo, né? E tentar convencê-los. Né? Agora sim, Jota, o que afronta, é desrespeito, né? Inclusive a eles, é tentar dizer sobre barganhas, enfim. Se isso já aconteceu em algum momento, eu não posso responder pelo que os outros fazem, eu posso responder por mim. Né? Eu nunca chamei vereador para prometer, trocar e nem fazer negócio em nada, principalmente do que diz respeito a interesse público. Né? E disso, assim, nenhum vereador, inclusive, Jota, para ser justo, nenhum vereador, inclusive, nunca também veio me pedir: ah, não, faz isso daqui para mim, que em troca, né, eu te atendo nisso, ou aprovo aquilo, nunca. Né? Nisso daí, os vereadores aqui, para ser muito sincero com a população, nunca fui pressionado, extorquido, nada.
né? Até então, assim, todos eles têm sido corretos, né? Da mesma forma que eu também o sou, né? Então, com relação a isso, Jota, eu tenho tranquilidade para sentar com eles, assim como hoje eu estou fazendo aqui, Jota, porque em temas como esse, outros fariam o quê? Mandaria, de repente, um secretário, né? Outros mandaria, sei lá, alguém da Equatorial para falar, né? Mandaria algum advogado falar. Eu não, eu mesmo venho e falo, né? É ruim, sei que não é bom, mas precisa? Eu entendo que hoje precisa, às vezes, por força de lei federal, porque outros municípios há, porque eu penso que a gente tem condição de socorrer e resolver problemas que já estão instalados, como é esses, inclusive, de dívidas que a gente paga e de problemas que há anos e não tem para onde correr. Inclusive, tem outro processo que nem todos sabem, mas quando foi trocada essas lâmpadas aí de LED, Jota, na época, foi suspenso, a gestão anterior suspendeu o contrato, e com isso a empresa entrou na justiça. É uma ação pesadíssima, e a qualquer momento, inclusive, isso pode vir em precatório para a gente ter que pagar. E aí é mais uma pancada por conta de iluminação pública. E aí vai cair no colo de quem? Não sei, talvez no meu. E aí como é que faz? Eu fujo, eu corro? Não tem jeito, eu tenho que enfrentar. Então, o que eu faço, Jota, e aí até usando uma situação de muita sinceridade, eu que preciso enfrentar, eu preciso falar, e eu não peço intermediário para fazer isso por mim, né? Eu venho e falo, ó, gente, realmente não é legal, não é algo bacana, eu não tenho motivos para comemorar isso, mas eu entendo que hoje é necessário. E é assim meu diálogo com os vereadores, né? E sei que, inclusive, nem tudo que a gente vai fazer, Jota, é algo que vai agradar todo mundo, né? Infelizmente, eu sei que é assim. Mas eles também precisam entender que, em alguns casos, a gente vai precisar, às vezes, chatear uns para que, inclusive, exista saúde financeira, né? Para que exista, inclusive, saúde financeira no município. Um dia até o Silas, Jota, ele até me falou, ó, o que é difícil, e eu vou citar o nome dele aqui, porque, né, é uma conversa aberta, mas ele até me disse, ó, o que é difícil é que normalmente o prefeito coloca projeto, joga a bomba no nosso colo e some. Aí o povo vem e marreta a gente, massacra a gente, e o prefeito fica lá como se não fosse... Não, eu disse pra ele, não, Jota, eu vou na rádio. Desculpa. Não, Silas, eu vou na rádio, eu vou em redes sociais, se for preciso, eu vou dizer, é uma bronca que não é só de vocês, é uma bronca que é minha também. Né? Uma bronca que é minha também. Vai ter gente que vai ficar chateada, obviamente, tudo, mas eu não me furto de fazer aquilo que eu entendo que é necessário, Jota. Prefeito, em relação à taxa de iluminação, só para a gente arrematar esse assunto, lá no governo do ex-prefeito Eric, tentou-se a iluminação, não prosperou. Tentou-se a taxa de iluminação na gestão passada, não prosperou. Em relação aos resíduos sólidos, tentou-se, inclusive teve uma defesa muito forte da gestão anterior para essa taxa dos resíduos sólidos, popularmente chamada de taxa do lixo, né? Inclusive teve ali uma defesa no plenário da Câmara, houve vídeo gravado para as redes sociais, mas naquele momento também não prosperou. Qual é a expectativa do senhor? Saiu uma pesquisa agora, né? Saiu até hoje, né? Dizendo que, pesquisa mostrando que a população, a maioria é contra. Vou citar aqui para ser justo, eu sempre cito fonte, peço que me cite, então vou citar a fonte. Saiu uma pesquisa agora do Jornal Mais Positivo, mais de 70% da população seria contra essa taxa do lixo, por exemplo. E qual é a expectativa do senhor? Eu digo no legislativo, que é uma decisão política agora dos vereadores. O que o senhor espera disso? Jota, então, para mim é uma situação que não precisa nem fazer pesquisa para isso. Né? Se você me perguntar se eu queria pagar, eu vou dizer que não, aí. Eu até acho que até acho que é até mais, 100%, né, da população, óbvio, quase. Óbvio, isso aí para mim assim sinceramente é chover no molhado. Você perguntar às pessoas, ó, você quer pagar algo? Claro que não, aí. Eu não quero. Se for lá na escola, por exemplo, meu filho estuda, né? A diretora me fala, ó, agora eu vou pesquisar aqui se vocês querem pagar algo a mais. Claro que todo mundo vai falar que não, né? Então, isso daí, sinceramente, assim, para mim é óbvio que teria esse retorno. Mas, né, o que eu entendo é que há necessidade, né? Há, inclusive, uma situação, como eu disse, por exemplo, na taxa de resíduo sólido, há uma previsão de lei federal que, inclusive, isso pode trazer responsabilidade junto ao TCM, caso a gente não leve adiante. Então, eu estou fazendo o meu papel. O promotor de justiça chegou a reunir, até para, desculpa interrompê-lo, até para somar isso, que a gente noticiou aqui, quem acompanha o jornal sabe. O promotor de justiça, à época, salvo engano, foi em 2023. O pessoal não tocou nada anotado,
mas esse projeto foi discutido em 2023. O promotor de justiça chegou a chamar os vereadores em uma reunião entre os parlamentares e o MP para falar da necessidade da taxa do lixo chamada. Exatamente. Então, o promotor ia entrar numa situação que não houvesse fundamento ou que houvesse alguma situação, né, legal, né? Agora, obviamente, se for perguntar às pessoas, claro que ninguém quer. Já vou né? avisando pro senhor que também não gosto, viu? Negócio de taxa. Sim, nem Ninguém eu, gosta, Jota. Isso né? pra mim não é motivo de comemorar. Sim, Eu sim. comemoro é o quê? É entrega de resultados. Né? Eu comemoro, por exemplo, as mais de 100 lâmpadas que nós trocamos, né? E que isso, alguns não se dão ao trabalho de dizer. Alguns não dão o trabalho de noticiar. Aliás, nem precisa. Né? Qualquer cidadão, aliás, eu nem pago para isso, viu, Jota? Para noticiar que nós trocamos lâmpada. Porque qualquer um que passa ali na Avenida Brasil Central vê que ali estava um escuridel, pessoas que caminhavam ali, por exemplo, ali naquela pista de caminhada, né? Que estava tudo escuro. Né? Ah, tá o ideal? Claro que não. Eu sei que tem ainda muita coisa aí para fazer, né? Mas eu tenho certeza que muito melhor do que está, né? Estava, eu tenho certeza que está. Né? E é esse o nosso compromisso. Né? Então, dizer que é bom não, mas eu entendo que é necessário, até porque hoje eu conheço a questão da saúde financeira do município, né? E principalmente nessa questão, como a gente disse, sobre a questão de iluminação, principalmente pelo problema que a gente tem com o equatorial. Prefeito, acredito que o cidadão, ele quer ver acompanhar noticiados os problemas, as questões mais polêmicas, mas quer saber, e aí, Piranhas vai ter progresso, e aí a gente fala em várias áreas. Eu quero saber disso agora, para saber do que está sendo feito. E aí eu puxo a questão de recurso. O senhor falou agora de taxa, a gente está falando de taxa de lixo, taxa de iluminação, e é através de recursos que o município consegue fazer aí os trabalhos. Em relação a recursos para cá, a gente falava do legislativo, é uma coisa puxando a outra, vereadores anunciando muitas emendas. O vereador Fernando Lizardo anunciou, o vereador Claudimir Apolinário, a gente teve o vereador Wesley, o vereador Lucas, não vou lembrar todo mundo, mas são várias emendas, só estou exemplificando, viu? A gente dá notícia aqui sempre, os parlamentares sabem, toda emenda que é anunciada nós falamos aqui. Como é que está essa expectativa de recursos federais, estaduais, para a execução de grandes obras? O município vai mantendo limpeza, saúde, educação, mas para grandes obras, para investimento, precisa-se sempre desses recursos. Como está essa expectativa, prefeito? Jota, eu tenho comigo uma teoria de que eu só divulgo emenda quando ela é algo mais concreto possível. Tanto é que as emendas que foram divulgadas até agora, Jota, muitas delas foram por força do vereador ou do deputado. Né? A gente teve aqui, por exemplo, um dia que a gente teve até uma divulgação de um vídeo com a deputada Leda, né? Com a deputada Magda. Mas aí são situações em que o próprio deputado faz o compromisso. Por quê, Jota? Eu já tive uma experiência no passado de deputado que me prometeu algo e depois não cumpriu. Aí quem está aqui para o povo cobrar? Sou eu, né? Não é o deputado. Então hoje o que eu faço? Não, a emenda agora tá no caixa. Né? Essa emenda agora, eu vi lá, realmente o extrato, ela está indicada. Então, por exemplo, eu tenho lá as emendas estaduais que já têm indicativos para cair aqui. Então tem lá, por exemplo, emenda Lucas do Vale, emenda Paulo César Martins, emenda Cristóvão Tormin, emenda Eduardo Prado, emenda Mauri Ribeiro, emenda deixa eu ver se eu esqueci algum outro estadual aqui. Se eu esqueci, depois eu lembrando aqui eu falo. Mas essas tem lá para mim um relatório já de que eles pelo menos sinalizaram junto, né, ao governo que realmente vão direcionar essas emendas para cá. Né? Federal, eu tenho conversas, obviamente, com deputados e a gente acredita. Mas Jota, eu não crio expectativa e ilusão para as pessoas. Eu não vendo ilusão. Então, a hora que chega aqui, beleza. Inclusive falando de mentiras também, Jota, eu lembrei de uma que tem a ver com emendas e que a gente não cria ilusão. Mas dias atrás eu ouvi um áudio, inclusive, uma pessoa falando assim, vai acabar com feira, PPP. Você deve ter visto algo assim. Tá aqui na pauta essa discussão, né? É importante. Vai acabar com feira e tal, enfim. E aí, assim, você vê tanto que há pessoas, que é o que eu disse, às vezes a gente precisa vir aqui para combater mentira, para combater desinformação, porque infelizmente há pessoas inocentes que acabam acreditando nisso. Né? O que nós temos? E olha, eu não iria falar sobre isso, mas eu precisei, porque o assunto, como que eu levo adiante se eu não chamasse os feirantes para conversar? O que acontece? Eu estive lá na CEINFRA com o Adib Elias. Né? O Adib me disse, olha, eu vou dar 2 objetos para você lá em Piranhas.
Aí ele disse, tinha lá casa de velório, conselho tutelar e uma feira coberta. Aí eu disse, olha, né, eu gostaria do conselho tutelar e de uma feira coberta. E aí, assim, eu não iria noticiar aí, Jota, porque eu gostaria de dar notícia quando chegou a empresa aí para construir, tá lá fazendo um alicerce, assim como, por exemplo, das casas, a empresa já tá lá. Quem quiser ir lá ver, né, já tá lá, já tá instalando. Então, eu não gostaria de fazer isso, mas eu precisei. Por quê? Porque para a gente receber esses objetos, eu preciso indicar o local. E aí eu precisei chamar os feirantes e falar, olha, existe, né, essa situação que o governo, né, irá nos beneficiar com 2 objetos e eu preciso decidir qual será o local. Chamei eles, a gente conversou, foi uma conversa boa lá no gabinete, todos, né, que se prontificaram aí, eles me explicaram, olha, a gente gostaria que fosse aqui, por isso, por aquilo, né? Então, assim, até para tomar decisão, Jota, é o que eu disse, eu chamei as pessoas envolvidas, nós dialogamos, ouvi aquilo que eles preferiam e aí nós vamos acatar, vamos fazer dessa forma. Mas eu, Jota, eu teria o cuidado, eu nem divulgaria, por exemplo, essa informação aqui se não tivesse sido a necessidade de definir qual era o lugar, né? Porque como que... eu vou fazer lá na praça, por exemplo, onde era a praça do Setor Sul. Aí depois começa a construir, aí gera uma revolta porque eles não queriam lá. Então, nesse caso, eu precisei chamar as pessoas para ouvir deles qual era a vontade. Mas se fosse qualquer outra situação, por exemplo, conselho tutelar. Conselho tutelar eu entendo que não tem esse apelo. Então, o conselho tutelar vai ser feito em um lugar que eu não chamei ninguém para conversar e tá tudo certo. O senhor fala que o conselho tutelar é uma sede nova, né? Sede Porque nova, hoje está ali... Por os mais antigos, não sei se os jovens vão saber, ali perto da Telegoiás, né? Exatamente. A gente que é mais antigo, mas ali nas proximidades da antiga delegacia, hoje está ali. Então, é uma notícia aqui, um break news, então, né? Uma notícia de primeira mão. O Conselho Tutelar deve ganhar uma sede nova. E aí eu quero puxar esse assunto, porque circulou nas redes sociais, realmente, eu quero que o senhor repise mais essa situação. Circulou nas redes sociais na semana passada que o senhor acabaria com a Feira do Agricultor Familiar de quintas-feiras. Isso acabou circulando e foi ganhando força. Então é ao contrário, a ideia é fortalecer a feira e não acabar. Se tudo der certo, a gente está trabalhando para isso, Jota, né? E isso é um compromisso que o Adib Elias fez conosco, e eu acredito, pelo histórico que ele tem, que é um homem muito sério, né? Um grande gestor, que nós vamos ser contemplados com a nova feira coberta, né? Então, qual que é a ideia? De ter um espaço próprio, adequado, para acolher aqueles feirantes, um lugar moderno, né? Então, essa é a nossa expectativa, né? Mas eu quero comemorar quando começar a construir. Prefeito, essa questão da feira foi até uma cobrança, né? A Feira do Agricultor Familiar começou muito forte, com shows, com atrações ali, era uma movimentação danada. O pessoal ia para ali não só para comprar, mas para ter um momento de lazer. Ao longo dos anos foi se perdendo força. Apesar de todo o esforço dos feirantes, falta estrutura. E muita gente elogia, por exemplo, o renascimento da Feira de Bom Jardim de Goiás, que hoje é um entretenimento nos finais de semana. Para a gente exemplificar, seria mais ou menos aquilo? Poder ter um dia para a feira, mas com ajuda, com apoio do poder público. Sim. Inclusive, Jota, na conversa que nós tivemos, eu fui muito franco com eles, né? Se tem algo que, assim, eu considero que é um perfil meu, é franqueza. Eu não fico mentindo para ninguém, né? Então, cheguei e disse para eles, com a equipe nossa, falei, gente, eu acho que o horário que é realizado a feira não colabora, não contribui para que a gente tenha um movimento bom. Porque eu vou dar... Eu como referência, Jota. Né? A feira começa lá de manhã, de madrugada. Né? Quando é no final ali da tarde, praticamente os feirantes já foram embora. Alguns já fecharam, já foram embora. Aí eu, por exemplo, trabalho o dia todo. Qual que era o momento que eu teria, por exemplo, para ir para lá com minha família, sentar, para comer um pastel, tomar um suco, né? Quem gosta de uma cerveja, toma uma cerveja, guaraná, seja o que for. Eu penso que é a partir das 18 horas. Para ter um show, como é que eu vou colocar alguém para cantar lá, um showzinho? Eu vou colocar alguém para cantar lá 3 horas da tarde, Jota? Né? Não há nem público para isso. Então, eu, com essa franqueza que estou falando aqui com você, falei para eles, falei, gente, eu acho que o horário de vocês não colabora para a gente ter um movimento e resgatar a feira. Mas eu impus isso para eles? Não. Falei para eles, eles disseram que ia conversar, iam ter uma reunião, se eles entenderem que tem que manter o horário, né, como sempre foi, ok. Né? Mas eu considero, individualmente, estou nem dizendo prefeitura municipal, né? Estou dizendo eu, Fábio, acho que o horário não favorece, inclusive, para ter
esse suporte da prefeitura. Né? Se você for olhar lá, por exemplo, Bom Jardim, que foi resgatado, vai lá olhar qual que é o horário que é feito. Né? Vai lá ver se não é nesse formato que nós estamos dizendo. Começa ali num período ali já mais da tarde e avança até o período noturno. Né? Então, assim, essa franqueza que eu estou tendo aqui com todos que me ouvem, eu tive lá com eles. E eles disseram, não, nós vamos conversar, mas eu vou respeitar a vontade deles. Né? Se eles falarem não, porque quem faz feira são os feirantes. Se eles falarem não, desse jeito tá bom pra gente, é assim que a gente quer, eu vou respeitar. Prefeito, para não correr Mas o a risco... gente quer resgatar, né? sim. Quer ajudar. Obviamente, quero colocar lá a gente para cantar, quero colocar, sei lá, tipo bingo, ajudar o que for, né? O que for necessário. Mas meu ponto de vista é que o horário hoje não favorece até pra gente ter uma ação de suporte. Igual eu vou colocar lá uma pessoa para cantar 1h da tarde, 2h da tarde, para qual público? Sim. Prefeito, para a gente não correr o risco de terminar o jornal, estamos no adiantar da hora, pessoal, estamos aproveitando a presença do prefeito. A agenda, ela é corrida, né? Quem acompanha o jornal ao longo de todos esses anos sabe que quando um prefeito vem cá, eu já aviso, né, em todos eles, olha, reserve um tempo porque a gente quer falar o máximo, esclarecer o máximo de dúvidas da sociedade. E para o prefeito não pedir para ir embora, eu vou falar das casas a custo zero. Eu nem almocei ainda, viu, Jota? Nem nós aqui, viu? Eu e Emily Oliveira ainda teremos que cozinhar ainda, para se ter uma ideia. Prefeito, o pessoal tá muito animado. Piranhas, historicamente, tem um déficit habitacional muito grande. Temos pessoas aqui que vivem de aluguel sem poder viver de aluguel, né? Para não morar na rua, escolhe pagar o aluguel e aí falta alimento em casa, falta vestimenta para as crianças. E agora mais uma notícia boa. A GEAB vai trazer mais casas a custo zero para Piranhas. O senhor falou aí rapidamente, mas falando que a empresa já está aí. Conta pra gente um pouco mais. É a primeira entrevista, acredito, que o senhor dá depois do anúncio da GEAB sobre a vinda dessas casas a custo zero para Piranhas, mais 50. Perfeitamente. Então, já começaram, inclusive, né, os trabalhos. O primeiro trabalho que foi feito foi por nós, que foi a limpeza, né, a preparação do terreno. Então, esse trabalho a gente fez. A empresa já veio, já se instalou, eles estão fazendo toda a parte de terraplanagem, né? Inclusive, esse final de semana eles trabalharam, inclusive eu estive ajudando, inclusive, a resolver um problema tinha lá uma entrada de ar na bomba lá do rio, lá para abastecer o caminhão-pipa, né? Então, enfim, eles estão trabalhando, acho que quarta-feira termina e aí já vão começar essa parte de alicerce, de esquadrejamento, enfim, então já está em andamento as obras. Uma informação importante que as pessoas me perguntam muito: quando que começam as inscrições, né? O que já nos foi passado é que o edital é lançado a partir do momento que há mais de 70% das obras, né? Então, eu não sei hoje mensurar exatamente o que é 70% de uma construção como aquela, mas eu imagino que já deve ter chegado pelo menos ali o telhado, né? Já fez cobertura, para começar a entrar ali para a fase de acabamento. Prefeito, se for da mesma forma, essas casas a custo zero, elas vêm já praticamente prontas, né? Vem uma estrutura ali, um molde, e aí vem com os acabamentos. Então é uma construção muito rápida. E aí eu vou animar o piranhense, porque estamos um ano antes da eleição. Exatamente. Temos Daniel Vilela querendo ser eleito governador. Certamente essas obras vão ser feitas de maneira mais acelerada, e para ele entregar é até abril ou maio, porque ele não pode participar de inauguração. É bem provável que até o começo do ano que vem a gente tenha já acontecido inscrição, sorteio das casas e entrega, né? Sim, nós acreditamos nisso também, Jota, mas é aquilo que eu sempre digo: eu sou muito cauteloso com relação a criar expectativa nas pessoas. Porque expectativa aí, por exemplo, né, foram criadas expectativas de um monte de coisas aí. Aí o negócio não se concretiza. Eu não quero me passar como mentiroso e vendedor de ilusão. Então, assim, eu acredito que sai mesmo rápido, né? Não deve demorar, assim, pensando em 50 casas, eu penso que é rápido o processo. Acredito da mesma forma que você, como ano que vem nós temos um ano eleitoral, isso deve acelerar o processo, porque, né, há limite legal para entrega de obras, né? Então, eu acredito que até o final do ano isso aí já deve estar pronto, já no jeito de sortear. Então, para contextualizar, é preciso, então, esperar esse período da construção das casas e depois sair o edital. Então, não tem inscrição nenhuma acontecendo. Não, por enquanto não. O que as pessoas precisam ter, Jota,
é já ir se organizando a questão do quê? Do cadastro único. Atualizar. Né? Já atualizar, já deixar tudo arrumadinho, porque esse é o principal critério no momento, né, do sorteio. A pessoa... E é feito de maneira automática, não é a prefeitura que faz a seleção dessas pessoas, Exatamente. dessas famílias, né? É a própria AGEAB, né, prefeito? Sim, perfeitamente. Precisa ser. E detalhe também, Jota, que aí é outra lista, é outro sorteio. Sim. Né? Às vezes as pessoas me falam, tem uma casinha lá daquelas que estão abandonadas. Para aquelas casas, segue aquela lista, aquele sorteio que foi feito. Então, se alguém abandonou a casa por algum motivo que seja, ou que não está cumprindo aquilo que determina lá o programa, né, segue a lista. Quem que é o próximo aqui? Quem que foi o próximo sorteado? Então, vai buscar aquela pessoa. Agora, para essa, é um novo sorteio. Então, vão ser novos contemplados. Então, a notícia de momento é que a empresa já está em Piranha, já executando as obras de início de preparação. Já. Então, é isso. A notícia é essa. Isso, inclusive, é fato concreto que qualquer um que for lá vai ver, inclusive, máquinas, o canteiro de obras lá. Prefeito, nós já vamos para o final, mas eu quero falar sobre isso. Ainda um problema grande, a questão da pavimentação asfáltica. Eu vou puxar esse assunto porque é um caminho que vem se seguindo. Primeiro, falar da pavimentação com paralelepípedos, os bloquetes, né? Que estão sendo feitos. Em que pé está essa situação, já que a construção desses bloquetes começou já no início da gestão? Então, Jota, nós continuamos construindo, fabricando os blocos, né? É um processo que não é muito, obviamente, célere, né? Porque a gente tem outras frentes de trabalho, a gente tem tapa-buraco, a gente, né, tem poda, que é justamente aquele trabalho que eu disse que são as pessoas que são multifuncionais, Jota, é justamente para isso. O dia que eu preciso tampar buraco, essa turma vai tampar buraco. O dia que eu preciso para fabricar broquete, eles vão fabricar, né? Então a gente continua fabricando. A gente tem uma quantidade suficiente que a gente até pensou em colocar já em um ponto agora, mas nós ficamos com medo, né, de repente, de algum tipo de furto, de extravio. Então nós vamos preparar a primeira terraplanagem, organizar a equipe para já levar, para já assentar, né? Então nós já temos em mente, né, algumas ruas para serem contempladas. Nós temos, inclusive, uma emenda também que nós estamos aguardando a análise do Ministério. O Ministério, salvo engano, Ministério das Cidades, né, para liberar, que o dinheiro está em caixa, mas a gente precisa dessa análise para eles dizer que está ok, porque eu não posso gastar o dinheiro enquanto o Ministério não faz a análise do plano de trabalho. Então, quando o Ministério analisa o plano de trabalho, nós estamos dizendo, nós queremos gastar tanto com blocos. Aí ele deu ok, eu posso ir lá e gastar o dinheiro. Antes disso, se eu gasto esse dinheiro e depois ele reprova o plano de trabalho, eu tenho um problema. Então, a gente até tem um recurso que a gente está esperando essa análise, mas ainda assim a gente vem fazendo com recurso próprio, vem fazendo, né? Alguns a gente já adquiriu, inclusive, formas para a gente fabricar na própria rua, né? Então, assim, a gente tem se empenhado para deixar tudo pronto para o mais breve possível as pessoas começarem a ver isso sendo entregue. E além disso, tapa-buraco que a gente... Isso que eu queria dizer. Vocês estão realizando o tapa-buraco, o senhor até divulgou um vídeo nas redes sociais falando que é uma preparação para a chegada do programa Goiás em Movimento Eixo Municípios aqui em Piranhas. Eu fui em Bom Jardim recentemente, o pessoal já passou por lá, o pessoal passando por baliza ali. Prefeito, quando vai chegar aqui em Piranhas? Como é que está esse trabalho? Que a turma está ansiosa. E eu tive acesso ao mapa, até divulgamos aqui algumas informações. O setor Santo Antônio deve ser contemplado ali, o residencial Marx. Aquela turma ali precisa muito, né? Ali as ruas são muito difíceis a situação. Qual a expectativa para a vinda, para a chegada do Goiás Movimento aqui? Jota, então, o mapa, ele é a referência para que o pessoal da Goinfra venha e faça o trabalho naquelas ruas que foram apontadas. E aí nós tivemos uma margem de liberdade para fazer adequações nesse mapa. E com isso, o que a gente tem tido cuidado, Jota? A gente tem passado em algumas ruas, por exemplo, tem ruas que a gente identificou muito problema de água, né? Escorre muita água. Infelizmente, enquanto a gente não tem rede de esgoto aqui, Jota, eu nem vou condenar os moradores. Porque como é que faz? Como é que eu vou falar para um cara que tem uma piscina em casa para ele jogar isso dentro de uma fossa? Né? Então, eu não consigo nem condenar as pessoas. Mas qual que é o problema? Lugares que, por exemplo, que a pessoa solta água de piscina na rua, Jota, eu não posso colocar esse GMM nunca, né? Porque o que foi orientado para nós, o GMM, né, que é uma capa, alguns até falam como lama asfáltica, ele é um material que ajuda a rejuvenescer o asfalto,
né? Ele melhora a condição do asfalto, mas ele com água é igual farinha, molhou, acabou. Né? Então, se a gente colocar isso em ruas que tem um grande fluxo de água escorrendo, a gente perde o serviço. Então, com isso, a gente precisou redesenhar algumas ruas aí, que a gente viu que tinha muita rua, água não vai dar para passar, né? Mas já está mapeado, né? A gente, inclusive, e aí até para justificar para algumas pessoas, que tem gente que às vezes tem dificuldade de entender, mas passou aqui na rua, aqui do lado, mas não passou na minha. Mas é porque até no vídeo eu expliquei isso. Sim. Nós estamos priorizando aquelas ruas que estão no mapa para receber o GMM. Certo. Né? Então, enquanto a gente não cumpre esse propósito, a gente, né, vai direcionado naqueles locais. Tá? E aí a previsão que a gente recebeu da Goinfra eles iam passar em Palestina, Amorinópolis, e depois viriam para cá. Em Palestina, eu tive informações que eles já concluíram. Então tem Amorinópolis para depois vir para cá. Então eu acredito que em poucos dias eles chegam aqui, Jota. E a Goinfra age bem rápido, né? O trabalho deles O trabalho é rápido. é ágil, né? Então, provavelmente, logo. Tomara, hein? É uma demanda muito antiga aqui do nosso município. Prefeito, a gente está sem tempo de continuar e eu vou convidá-lo, já faço um convite prévio aqui para outros momentos no futuro, mas para a gente fechar, quero falar das festividades que estão chegando, a festa mais tradicional do município de Piranhas, que está chegando aí, que é a festa em louvor ao Padroeiro Santo Antônio, é a edição de número 70, está chegando. E como é que está essa parceria entre a Paróquia Santo Antônio, a igreja e a prefeitura? Porque a prefeitura todos os anos, né, historicamente, colabora e ajuda de alguma forma. E na nossa gestão nós vamos colaborar muito mais, Jota. Nós temos uma preocupação, até porque muitos, de forma maldosa também, diziam que por eu ser evangélico a gente ia acabar com festa. Né? E assim, eu entendo que eu sou prefeito de todo um povo, de uma cidade, com todos os tipos de convicções religiosas, com todos os tipos de preferência. Né? E, aliás, eu sou muito bem tratado. O vice, o Cleo Gilson, é membro atuante da igreja. Boa parte dos secretários são membros extremamente atuantes da igreja. Né? Então, com isso, assim, a gente quer dar todo o suporte necessário, seja para a Igreja Católica, seja para a Igreja Assembleia de Deus Missão, Madureira, Presbiteriana, né? Porque, afinal de contas, elas fazem um serviço importantíssimo de natureza espiritual, social. Então, em tudo aquilo que for, né, que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. Ainda mais em uma festa que é uma tradição no município. Né? Inclusive, reconhecida até a nível estadual, né? Sim. Até pela própria Alegre. E com isso nós vamos dar todo o suporte necessário, né? Nós vamos ajudar com a estrutura de palco, atrações musicais, né? Shows que vão acontecer. No dia 31, né? Nós vamos oferecer, inclusive, ali, a prefeitura vai disponibilizar também um jantar, né? Então, e os shows que vão acontecer também, logo nós vamos divulgar aí, mas, né, tem toda uma série de atrações. Achei que já ia conseguir o furo de reportagem. Não, a gente tem alguns aí que já tá, assim, tudo muito bem encaminhado, mas a gente deve ter aí Matão e Monteiro, esse é um dos que a gente vai ter, né, que é uma dupla antiga e tradicional. Sim. A gente deve ter lá cantores locais também. Johnny Danilo não pode faltar, né? Esse não. Esse, Todo ano. de jeito nenhum. Todo né? ano. Todo ano. Mas, inclusive, a gente vai dar preferência também para os artistas locais. Né? É uma festa cultural tradicional e a gente precisa também, né, sempre valorizar quem é daqui. Pouca gente sabe, uma lei, quando a deputada Leda Borges, que hoje é federal, ainda era estadual, ela apresentou ali na Alego e hoje essa festa faz parte do calendário oficial de eventos do estado de Goiás, Sim. né? Foi incluído ali nesse calendário. Inclusive, nós vamos colocar também banheiros químicos, né, na festa, que é um apelo que a gente sempre ouviu, inclusive, da comissão que organiza, né? Porque, de fato, ali um movimento, fluxo muito grande, e aí as pessoas, né, elas urinam onde bem o negócio arrocha, né? E não é só para quem vai se divertir no entretenimento, né? Mas para quem os trabalha, barraqueiros, né? Também, Sim. né? Então a gente vai colocar alguns pontos ali também, né? Banheiros químicos, enfim, as pessoas vão perceber, vai ser visível aí a diferença na questão do suporte, do amparo, né? A presença também. Então nós queremos que essa seja a melhor festa de todos os anos. E tem um padre DJ aí, dia 31, que eu tô sabendo, pessoal, isso é até bom destacar. Eu vou conversar com o padre Manuel, o prefeito falou do dia 31,
é a comemoração do jubileu da nossa paróquia Santo Antônio. Está completando 50 anos em 2025 da sua criação oficial e vai ter um evento, né, uma celebração, vai ter a presença do padre Maurício, do padre Wellington, do bispo diocesano, Dom Lindomar. Então vai ser uma celebração lá na igreja matriz e depois a gente vai até falar aí com o padre sobre isso. Repito, vai ter o jantar, né, liberado para toda a comunidade, jantar gratuito, e o show, né, com esse padre que é sucesso aí, porque ele mistura, prefeito, a evangelização com aquela música mais animada que a juventude gosta, né? Então vai ser um show diferente, né, para esse dia 31. Então, a prefeitura também na parceria na festa em louvor ao padroeiro Santo Antônio. Prefeito, vamos liberar, né? Até o nosso ouvinte espectador deve já estar o horário bem adiantado, mas eu quero agradecê-lo e a gente vai apurando aqui as situações, trazendo informações. Tinha muito assunto, mas já vamos chegar às 2 horas da tarde, né? A gente deixa para um outro momento. Muito obrigado. Algo a mais que gostaria de acrescentar? Jota, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço, e quero, inclusive, solicitar que a gente possa ter aí de forma definitiva um horário aqui toda semana, né? Coloca o nome que você quiser no programa, né? Mas para que toda semana a gente tenha espaço justamente de informar, né? Trazer informações relevantes, esclarecer, combater mentiras, seja o que for necessário, né? Eu sei que as pessoas mandam mensagens aí para vocês, a gente nem tem tempo para responder porque já tem, né? Alguns temas que precisavam ser apontados. Então, a partir do momento que a gente tiver, toda semana, né, a gente tem um horário aqui, o que surgir aí pode colocar, Jota. A gente não esquiva, eu durmo com a consciência tranquila de quem não precisa esconder nada. Né? Então, tá acontecendo isso, Fábio, tem um problema aqui na minha rua, né? A gente vai, inclusive, tentar resolver, e eu acredito que a rádio, né, os seus canais, eles podem ser um meio, inclusive, para contribuir para que a gente tenha esse maior contato com a população, que eles tenham vez e voz, mas uma voz, né, que seja de fato com honestidade, com justiça, com razão, sem paixão, sem motivação, sem interesse pessoal, né, de quem, enfim, quer alguma vantagem de prefeitura, né? Então a gente espera de fato que a gente possa se organizar nesse sentido, Jota, tá? Para as pessoas, de fato, mandarem mensagem, pergunta, questionamento, o que quiserem aí. Olha lá, hein, prefeito, colocar a turma para falar no áudio do WhatsApp, hein? Exato, pode liberar aí, eu faço questão. Para enviar perguntas, então. Vejam só, hein, essa oportunidade de você poder perguntar diretamente para o prefeito, é claro, se identificando, né? Dizendo ali de onde você está falando, cidadão aqui de Piranhas. Então já vamos preparar esse momento, essa oportunidade do cidadão mandar mensagem. Prefeito, obrigado pela oportunidade. A gente segue aí acompanhando, trazendo as informações e espero ser sempre atendido quando entrar em contato para que a gente tire a dúvida da sociedade. Eu que agradeço, né? E agradeço a todos, que Deus abençoe a nossa cidade aí. Vamos continuar trabalhando firme. As pessoas têm visto, né? Ver a gente na rua, né? Não é em gabinete somente, é em rede social, mas as pessoas veem a gente na rua e nós vamos continuar trabalhando, porque o nosso propósito, nós temos muita convicção do que é tornar essa cidade próspera, né? E o povo bem atendido.